Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre as poeiras. São contaminantes do ar, são aerossóis. E a poeira, só para lembrar, ela é um aerossol no qual a fase dispersa é um dispersóide sólido mecânico, produzido mecanicamente e é sólido. As partículas de poeira podem variar em tamanho, de submicroscópico até visível ou macroscópico. Bom, então vamos lá. Nós podemos classificar as poeiras quanto aos seus efeitos sobre o sistema respiratório e quanto ao seu tamanho também, tá? Vamos começar pelo tamanho e ver o quão importante é o tamanho da poeira do ponto de vista da proteção respiratória ou da saúde ocupacional. As poeiras, quanto ao seu tamanho, elas são classificadas como inaláveis, torácicas e respirável. Uma poeira inalável é que tem diâmetro menor que 100 micrômetros. A fração torácica é de diâmetro ainda menor do que 25 micrômetros. São grãos, partículas muito pequenas. E a fração respirável, ela tem diâmetro menor que 10 micrômetros. Ela é muito pequena, a fração respirável. Mas o que é inalável, torácico e respirável? Nós vamos entender melhor nessa figura aqui. Vou virar a página aqui, está na apostila de vocês. Observe. A fração inalável, aquela poeira inalável de até 100 micrômetros, o próprio organismo a bloqueia ainda nas vias aéreas superiores. A fração inalável, ela entra pelo nariz ou pela boca, mas daqui ela não passa. Os próprios pelos do nariz, a saliva, já são suficientes para evitar que essa poeira ela produza maiores danos ou vá para o interior do organismo. A fração torácica, aquela que tem até 25 micrômetros, elas têm capacidade de penetrar no organismo até além da laringe, na região do esôfago. E a fração respirável, esta de granulação menor que 10 micrômetros, ela consegue penetrar além dos brônquios, lá na região de troca de gases do pulmão, até os alvéolos pulmonares. Essa fração respirável é muito perigosa. Esta que a gente vai ter maior cuidado com ela, tá? Então, às vezes engana você ver um ambiente muito empoeirado e julga ser aquele ambiente com aquela poeira toda muito insalubre, mas às vezes um ambiente onde você não percebe a poeira, porque os grãos são muito finos, ele é mais perigoso e é mais insalubre do que aquele que você vê a poeira, né? Por causa do tamanho dos grãos. Porque a poeira respirável, ela entra no pulmão e pode causar danos. Bom, as poeiras, quanto aos seus efeitos sobre o sistema respiratório, elas podem ser de dois tipos, as não fibrogênicas e as fibrogênicas, ou fibrosas. As não fibrogênicas são poeiras com baixo potencial fibrogênico, são conhecidas como poeiras inertes. Geralmente elas não causam muitas lesões. Elas causam pneumoconioses, né? O que é uma pneumoconiose? Significa que material particulado de poeira é depositado nos pulmões. Qualquer material particulado de poeira que é depositado nos pulmões caracteriza uma pneumoconiose. Tanto as que causam lesões quanto as que deixam inócuas, não causam maiores problemas.
No entendimento comum, a pneumoconiose é um termo geral para qualquer das doenças dos pulmões resultantes de depósitos de material particulado. Então, as poeiras não fibrogênicas causam, sim, pneumoconioses sem alterar a estrutura alveolar, permanece intacta, e a reação é geralmente reversível, tá? É muito comum poeiras de siderose, ferro, né, óxido de estanho, sulfato de bário causarem acometimentos pulmonares, mas não fibrogênicos. Já as poeiras fibrogênicas, elas podem causar pneumoconioses que alteram a estrutura alveolar, por causa de serem mais fibrosas. Elas geram estado cicatricial permanente do pulmão. Bom, algumas das pneumoconioses podem ser devidas a poeiras fibrogênicas ou a uma resposta tecidual alterada. As duas principais doenças provocadas por poeiras fibrogênicas são a silicose e a asbestose. O asbesto, gente, é amianto. Processos produtivos de amianto são muito perigosos e insalubres. E a silicose é produzida pelo quartzo, ou sílica livre cristalizada. Bom, com relação à asbestose, né, que é problema do asbesto, né, do alumínio, a NR15, vou mostrar para vocês aqui, ó, ela trata no seu anexo 12, apenas das poeiras minerais, e começa com asbesto. E ela trata do asbesto com muitas disposições normativas e muito rigor. Ó. Não vou ler tudo para vocês têm acesso amplo a essas normas, mas é só para saber como o asbesto está regulamentado na NR15. Tem aqui um anexo 1, que é o modelo de cadastro dos utilizadores do asbesto. Tem um anexo 2, que é sinalização, e o anexo 3 aqui, com a regulamentação das infrações pelo uso do asbestos e os prazos para soluções. Depois fala do manganês como poeira, já falamos no vídeo anterior. E depois ela vai falar da sílica livre cristalizada. Bom, a sílica livre cristalizada, ela é uma substância branca, extremamente dura, incolor, que fundida produz vidro amorfo e incolor. Ocorre na natureza como quartzo. Quartzo é sílica livre cristalizada. É um composto inorgânico SiO2, silício e uma molécula de um átomo de silício e 2 de oxigênio, SiO2. A absorção da sílica é por inalação, naturalmente, e a doença principal que ela provoca é a silicose, que geralmente se manifesta após longo tempo de exposição, superior a 10 anos comumente. As fontes de exposição à sílica são vários produtos minerais, argilas, mármore, granito. Então, existem várias formas industriais e processos que podem gerar exposição à sílica livre cristalizada. Na metalurgia, nas fundições de ferro, com operações de preparo de areia, de moldagem. Setor de cerâmicas é muito comum, né? Cerâmicas sanitárias, isoladores elétricos, azulejos. Nessas produções você tem muito disso, porcelanas, né? As operações de abastecimento de matéria-prima, tais como e limpeza de peças secas por jateamento de ar e acabamento, lixamento e polimento também produz. Na mineração é muito comum também. A mina de ouro ali, as minas de ouro de Nova Lima, a cidade de Nova Lima é chamada muitas vezes onde ficam as viúvas da mineração, né? Porque muitos trabalhadores ali tiveram a silicose e morreram desse mal, né?
E, enfim, nós vamos falar sobre os limites de exposição à sílica livre no próximo vídeo e também vamos dar um exemplo de como isso se aplica, tá? É muito importante a gente se atentar que a sílica livre e o asbesto são as duas principais poeiras. Só que o asbesto está mais contido, ele é mais... o processo do amianto, ele é mais visado, né? Enquanto que a sílica livre, ela aparece em processos que muitas vezes a gente não atina que ali pode ter sílica livre, quartzo. Então é importante a gente lidar com ela. E, mais uma vez, ela não é visível, ela é incolor, são os grãos. Quando ela é visível, ela não está respirável, como a gente falou, ela é inalável, e às vezes até esqueci o termo, né? Inalável e torácica, mas às vezes não é respirável. A gente tem que tomar cuidado com a respirável, porque a respirável vai ao pulmão, vai aos alvéolos, e com o tempo, uma exposição duradoura, aquele pulmão, a gente costuma dizer, não somos médicos, né? Quem não é da área médica fala que é o pulmão empedrado, né? Porque a sílica ela é inorgânica, então